Senhoras e senhores, boa tarde. Convidamos a ocuparem os seus lugares no auditório e, por gentileza, ao fazê-lo, que mantenham aparelhos celulares desligados ou no modo de chamada silenciosa. Pela atenção ao nosso pedido, antecipadamente, muito obrigado. E dando continuidade às apresentações dessa tarde, para apresentarem o tema Condutas Vedadas aos Agentes Públicos, convidamos a senhora advogada, professora de Direito Eleitoral, doutora Maria Cláudia Buchaneri Pinheiro. E o senhor secretário adjunto de Casa Civil e de Relações Institucionais do Governo do Estado de Minas Gerais, doutorando em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, instituição pela qual obteve o título de mestre em Direito Administrativo, coordenador e professor dos cursos de pós-graduação em Direito Administrativo do Instituto de Direito Público de Brasília e em Direito Eleitoral da Luiz Flávio Gomes, presidente do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal, ex-assessor do ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. Foi também assessor especial da presidência do STF. Convidamos o doutor Flávio Henrique Unes Pereira. Como mediador, convidamos o senhor superintendente-geral da AMM, doutor Gustavo Pessequini. Convidamos também a compor a mesa o senhor prefeito de Dores de Guanhães, João Weber Barreto Nolan. Solicitamos a todos que as apresentações, as perguntas, por gentileza, sejam enviadas por escrito, identificadas por e-mail. Informamos antecipadamente que, após a apresentação, por compromissos assumidos anteriormente, a doutora Maria Cláudia Buchaneri Pinheiro se ausenta deste auditório, indo diretamente ao aeroporto. Então, as perguntas a ela encaminhadas serão respondidas posteriormente por e-mail. Então, por gentileza, que sejam identificadas sempre pelo endereço eletrônico, e-mail. Boa tarde a todos. É um grande prazer e uma alegria para mim estar aqui com os senhores hoje. Eu gostaria de saudar inicialmente a presença de todos os senhores na pessoa do nosso presidente, o Dr. Gustavo Pessequini, que também representa a AMM, que foi uma parceira na realização deste evento hoje e que está de parabéns por essa iniciativa, mais essa iniciativa, representando o presidente, é claro. Saudar o prefeito, que também está aqui, nos honrando com sua presença, o doutor Flávio Unes, meu colega, meu amigo. Agradecer imensamente mais esse convite e a confiança do doutor Alexandre Quintino, representante e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE, uma das escolas judiciárias eleitorais mais ativas do Brasil, promovendo muitos eventos. Está de parabéns. Quero agradecer também, doutor Alexandre, todos os esforços que foram enviados para que eu pudesse estar aqui hoje. Lamentavelmente, na terça-feira, eu soube que 3 processos meus entraram em pauta no Tribunal Superior Eleitoral hoje, inclusive um de governador de estado. Eu não posso ficar aqui. O ministro Henrique Neves já me falou que vai levar o meu processo, foi embora mais cedo. Então, eu saio daqui correndo, vou para o Tribunal Superior Eleitoral e agradeço muito o esforço de todos vocês em dar um jeito para que eu pudesse compartilhar da presença dos senhores hoje e trocarmos alguma ideia juntos aqui. Agradeço o doutor Edson Rezende, que trocou de tema comigo, falará mais tarde. Eu adoraria discutir ficha limpa com o doutor Edson, mas lamentavelmente isso não vai ser possível. E ressalvar mais uma vez que eu adoraria, o doutor Flávio vai ficar aqui para responder as perguntas, mas que se alguém quiser mandar perguntas para o meu e-mail, eu então no final da palestra vou deixar o e-mail dos senhores, para os senhores, enfim, mandarem alguma questão que lamentavelmente não vou poder responder. O tema que nós vamos tratar hoje, eu acho que, como o doutor Gustavo acentuou, é um dos temas mais relevantes para a vida do prefeito, para a vida do vereador, para a vida do agente público, para a vida daquele que, por algum modo, tem alguma vinculação com o poder público e também, por algum modo, vai ter algum tipo de relação com o processo eleitoral. Estamos falando das condutas vedadas aos agentes públicos. Importante lembrar que qual é a ideia? Estávamos conversando mais cedo. Qual é a ideia de se estabelecer algum tipo de conduta que não pode ser praticada pelos agentes públicos? A ideia força que moveu a criação das condutas vedadas foi evitar que aqueles que detêm a máquina administrativa possam dela se utilizar para desequilibrar o processo eleitoral. Ou seja, aquele que detém o poder faz uso desse poder para interferir numa eleição em curso.
as condutas vedadas vieram no contexto da reeleição, da instituição da reeleição no nosso país. Então, como contrapartida, ou seja, é possível ao titular do executivo, ao chefe do executivo se reeleger. Bom, ele pode se reeleger, mas então vamos estabelecer alguns limites à sua atuação, para que essa atuação não possa, por algum modo, interferir e influenciar no resultado das eleições, dificultando o nascimento ou a vitória de qualquer força da oposição. Então, a ideia é preservar em situação de igualdade situação e oposição. Em bom português é isso, não é? Aquele que tem o executivo, a ideia é preservar a sua posição de igualdade com aquele que não tem o executivo, mas que tem a ambição de assumi-lo. Então, preservação da viabilidade da força política opositora. Essa é a ideia da instituição de condutas que são proibidas aos agentes públicos, preservando, em consequência, a igualdade das eleições, a igualdade entre contendores, não é? Todo mundo disputa em pé de igualdade. Pois bem, se os senhores tiverem a curiosidade, eu fiz isso ontem à noite, de jogar no site do TSE condutas vedadas, só para ter uma ideia de como esse é um tema que gera problema na justiça eleitoral. É um dos temas que mais gera problema, que mais desemboca em cassação, e aí vem as consequências de realizar uma nova eleição, toma posse presidente de Câmara, todas as consequências que os senhores bem conhecem. Ontem eu joguei a conduta vedada no site do Tribunal Superior Eleitoral e recebi praticamente 600 acórdãos, ou seja, eu estou falando aqui de decisões colegiadas do Tribunal Superior Eleitoral, não entrou na minha pesquisa decisões monocráticas, para os senhores terem a real dimensão de como este tema é um tema sensível no processo eleitoral, como é um tema delicado, como é um tema que tem trazido dificuldades para os candidatos, tanto que as questões estão chegando até o Tribunal Superior Eleitoral. As condutas vedadas são várias e são proibições, comportamentos proibidos. Aquele agente público é proibido de fazer determinadas coisas. Algumas condutas vedadas estabelecem o prazo. É proibido nos 3 meses que antecedem o pleito. É proibido no ano das eleições. Outras condutas vedadas não trazem prazo nenhum. Então, por exemplo, a gente não sabe, a gente sabe que é proibido ceder ou usar em benefício de candidato bem móvel ou imóvel pertencente à administração. Mas a lei não diz se é nos 3 meses, nos 6 meses, no ano não diz. E o Tribunal Superior Eleitoral já afirmou o entendimento de que quando a lei silencia quanto ao prazo, se ela não diz que é nos 3 meses, se ela não diz que é no ano, então essa vedação ela é anterior ao próprio registro. Ela pode ser, inclusive, anterior ao ano eleitoral. Então, os senhores vejam que os 3 meses ainda não chegaram. Muitas coisas os senhores ainda podem fazer, porque nós ainda não estamos no período de 3 meses anteriores ao pleito. Mas algumas condutas que não dispõem de prazo específico, a vedação já está incidindo desde agora. Por quê? Porque os senhores bem sabem que nós estamos na véspera do processo eleitoral e qualquer ato praticado hoje pode sim ter uma repercussão nas eleições que são vindouras, né? Hoje os municípios estão respirando sucessão eleitoral, o processo eleitoral e convenções partidárias, essas coisas estão acontecendo. Como o meu tempo não é muito longo, e como o doutor Flávio também vai falar muita coisa sobre condutas vedadas, a minha ideia foi pensar as principais, ou seja, quais são aquelas que costumam mais dar problema e mais gerar cassação de político, cassação de prefeito e gerar mais dúvidas também. Porque existem temas que estão completamente em aberto ainda, no que se refere a condutas vedadas. E a minha ideia era pegar 3 condutas vedadas para discutir com os senhores, porque são as 3 que vira e mexe aparecem no Tribunal Superior Eleitoral, são as mais recorrentes, digamos assim. E é bom que se diga, senhores, que quando a gente fala de conduta vedada, eu não estou falando apenas do candidato à reeleição, não. É claro que a criação das condutas vedadas, ela veio naquele contexto, né, de um país que tinha acabado de instituir no seu sistema político o direito de reeleição, e que, portanto, como contrapartida, viu que era necessário estabelecer alguns freios, né, dessa gestão da coisa pública para que isso não repercutisse na seara eleitoral. Contudo, também incide em conduta vedada e também sofre a devida penação não só o candidato à reeleição que quer promover a si próprio, mas também aquele candidato que já cumpriu os seus 8 anos de mandato ou ainda que não tenha cumprido, que não é candidato à reeleição, mas que apoia um terceiro. E aí nós vamos ter, nas condutas vedadas, a figura do agente causador, que é aquele que pratica a conduta que não poderia ter praticado, aquele que se vale da máquina pública, aquele que incide num desvio, e nós vamos ter, por outro lado, a figura do candidato beneficiado. E essas 2 figuras também vão sofrer as devidas apenações legais. Aquele que não é candidato, claro, não pode sofrer cassação de registro porque não tem registro, porque não é candidato. Ele vai ser apenado numa multa.
mas o candidato beneficiado, mesmo que não tenha praticado a conduta, não é? Porque não foi ele, mas que recebeu os efeitos benéficos, digamos assim, daquela conduta ilícita, ele sim pode sofrer o risco da cassação do seu registro e posteriormente da cassação do seu diploma. Então, atenção para condutas vedadas não é só do candidato à reeleição, mas é daquele também que está apoiando um terceiro. O que ele pode fazer, né, mantendo-se na chefia do executivo, mantendo-se como agente público, sem que isso implique o benefício daquele terceiro que ele está apoiando. O exemplo clássico que todo mundo se lembra foi da eleição presidencial do presidente Lula, não é? Que não podia se reeleger porque já tinha cumprido 8 anos de mandato, mas, se aqui os senhores me permitem exercer um juízo de valor, quer dizer, fez muita coisa que não poderia para beneficiar aquela sua candidata, a terceira, que era a nossa atual presidente Dilma Rousseff. E não à toa, enfim, sofreu aí algumas multas. Parece-me que foi o candidato a presidente da República mais multado da nossa história democrática. O Ratinho vai pagar. Eu estava vendo aqui, antes de chegar aqui, o Ratinho já dizendo que vai pagar a milionária multa de R$5 mil pelos 45 minutos de SBT do Haddad. Mas como os senhores veem que o período eleitoral oficialmente não começou, mas o pessoal já está com a banda na rua, né? Então é época de atenção redobrada. A primeira conduta vedada que eu gostaria de destacar aqui para os senhores, primeira na minha apresentação e primeira também na lei, é a conduta vedada do artigo 73, inciso 1º, que diz o seguinte, senhores: é proibido ao agente público, a conduta vedada, o caput sempre começa com isso, é proibido ao agente público ceder ou usar em benefício de candidato. Então aí o senhor já vem a figura do beneficiado, pode ser ele próprio, né, o próprio agente público, ou pode ser um terceiro, né? Em benefício de candidato, partido ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, Estados, DF e municípios, ressalvada a realização de convenções partidárias. Ou seja, bem público não pode ser afetado para a função eleitoral. O candidato não pode se valer do bem público para promover a sua candidatura, nem o candidato, nem o partido, nem a coligação. Em princípio, esse inciso não ofereceria grandes questionamentos, está muito claro, né? Mas não é assim que acontece. A primeira dúvida era quanto ao prazo. Desde quando não é possível utilizar bens públicos? E até questões menores, caneta, e-mail. Uma questão interessantíssima que chegou no TSE foi o cadastro, o mailing, digamos assim, uma informação. No fundo não é um bem, móvel ou imóvel, mas é uma informação, quer dizer, o cadastro é destinatário de mensagens. Telefone, né? Nós vamos desembarcar nisso. Usar a Câmara Municipal para fazer um ato de reunião. Pode? Não pode? É um caso interessante. Então, aí as nuances começam a aparecer. Oi. Bem público, ainda bem que eu não sou candidata, né? As nuances começam a aparecer e as dificuldades começam a aparecer também. A primeira pergunta era o período. E muito se defendeu no Tribunal Superior Eleitoral, eu fui uma das que defendi e perdi, lamentavelmente, que como a lei fala ceder ou usar em benefício de candidato, aí, mesmo que a lei não tenha dito nos 3 meses que antecedem o pleito, a lei acabou implicitamente estabelecendo um marco temporal para essa proibição. Por quê? Porque ela falou de candidato. Nós temos candidato hoje? Nós não temos candidatos. Por que nós não temos candidatos? Porque a figura do candidato, ela surge no dia 5 de julho com pedido de registro de candidatura. É claro que abre-se prazo para impugnação, mas a partir daí, a pessoa adquire o status formal de candidato, porque ela submeteu à Justiça Eleitoral a sua pretensão de concorrer a um cargo político eletivo. E muitas pessoas levaram essa discussão para o Tribunal Superior Eleitoral e ela tem muito fundamento. Por quê? Se os senhores forem no artigo 41A, que é o artigo da compra de voto, que é um ilícito eleitoral muito conhecido, porque também gera muito problemas, fala que é candidato, oferecedor, oferecer e tal, candidato. E a Justiça Eleitoral entendeu que, porque o 41A fala em candidato, que a figura da compra só nasce depois do registro. Então, quando utiliza-se o termo candidato, não é uma escolha aleatória, até porque as palavras elas têm definições jurídicas próprias, não é? Então, dissesse qualquer outra coisa que não candidato. Essa tese foi levada ao Tribunal Superior Eleitoral, mas, lamentavelmente, não passou. Então, essa foi uma discussão muito grande que, senhores, estava conversando com o doutor Olivar, na Justiça Eleitoral, o questionamento ele tem que ser constante. Por quê? Porque a composição de hoje não é a composição de amanhã, que não é a composição de depois de amanhã. Então, os posicionamentos, eles mudam muito. Estávamos discutindo sobre o destino dessas eleições
estávamos lembrando que esses processos de hoje vão bater num Supremo que vai ter uma outra composição, porque em novembro 2 dos ministros atuais já não estarão lá. E ninguém sabe o que vai ser ficha limpa, retroatividade de ficha limpa e outros tantos temas relevantes que vão acabar parando num Supremo que não vai ser o mesmo do Supremo de hoje. E temas que foram decididos por uma maioria muito apertada, pode ser que esses temas tenham um deslinde diferente mais na frente. Por que eu estou dizendo isso para os senhores? Porque esse é um questionamento possível. Eu ainda acho que é um questionamento possível sobre o momento a partir do qual essa conduta é vedada. Mas outras situações interessantes surgiram. Eu me lembro de um processo que chegou no Tribunal Superior Eleitoral, tem um número aqui para passar para os senhores, se for necessário, de um candidato que não era mais candidato. Ele era o prefeito, mas não era candidato à reeleição. E ele foi numa inauguração de obra. Então, os senhores já sabem que se ele foi numa inauguração de obra, ele não é candidato, porque candidato não pode participar de inauguração de obra nos 3 últimos, no período de 3 meses até a eleição. Essa é uma outra modalidade de conduta vedada. Então, se estava na inauguração de uma obra, não era candidato, né, pessoal? Era uma pessoa que era chefe do executivo, não estava se candidatando, mas tinha o seu preferido, não é? Tinha o seu candidato, muito embora ele próprio não fosse, porque já tinha sido reeleito. E ele foi na inauguração da obra, fez um discurso da obra, falou, olha, e a minha preferência é do fulano, porque o fulano vai dar continuidade, né, e tal. E isso gerou uma ação por conduta vedada fundada no inciso 1º, utilização de bem público. Por quê? Porque a obra era pública. Por quê? Porque o palanque foi montado com dinheiro público, o som foi pago com dinheiro público, enfim, não é? Aquele aparato de lançamento de obra, que era um típico ato de governo, né, acabou sendo convertido para um apelo para que as pessoas votassem não aquele candidato, porque ele não era, mas a um terceiro, não é? E isso é muito comum. Pessoas que não são candidatos irem numa inauguração e, de alguma forma, às vezes mais explícita, outras vezes menos explícita, fazer o apelo em prol da candidatura de alguém. E isso chegou no TSE sob o molde do artigo 73, inciso 1º, conduta vedada. E o TSE afastou. Entendeu que tudo bem, aquilo até era uma irregularidade, mas não tinha a cessão ou o uso em prol do candidato de um bem público. Ele foi lá e ele falou. Não teve uma cessão ou uso de um bem público propriamente dito. E afastou a prática sob a perspectiva da conduta vedada. Agora é aquilo, senhores. As condutas vedadas, elas são espécies de abuso de poder. Ou seja, elas são atos que o agente público não deve praticar para evitar o desequilíbrio do processo. Muita coisa que não se encaixa como conduta vedada, ainda assim, pode ser interpretada como uma situação de abuso do poder político, ou seja, não é uma conduta vedada tipificada no artigo 73, mas, ainda assim, representa o uso do poder político de forma desviada para fins de promoção de uma candidatura. Nesse caso, ficou muito claro, para mim, isso poderia se enquadrar, a depender da circunstância, do número de presentes, poderia sim representar um abuso do poder político. Só que o outro candidato não entrou acusando de abuso de poder político, entrou acusando só da conduta vedada. E como não havia propriamente essa ideia de cessão ou uso, a representação foi arquivada. Outra questão muito interessante é a questão do cadastro, da informação, do mailing. Isso também bateu no Tribunal Superior Eleitoral, se o uso do mailing da secretaria, ou da gerência, ou do órgão público, né, ocupado, se isso representaria o uso de bem público para fins de desequilíbrio eleitoral. Eu, com toda sinceridade, entendo que sim, né? Porque a pessoa só tem acesso àquele cadastro, àquela informação, por efeito de ocupar um cargo público. Agora eu pergunto aos senhores, informação é um bem móvel ou imóvel? Porque a lei fala em ceder ou usar bem móvel ou imóvel. E uma informação é uma informação. Então, para os senhores verem que a tipificação legal nem sempre é tão clara, nem sempre é tão clara. O que, contudo, não quer dizer que aquilo que não se enquadrar precisamente nos termos da lei pode ser feito indiscriminadamente. Não. Por quê? Porque, muito embora não se encaixe numa conduta vedada, por falta de enquadramento preciso, pode sim configurar uma situação de abuso de poder. Com a diferença que o abuso de poder, para se materializar, precisa de um volume, de uma densidade, precisa daquilo que a gente chama de uma gravidade muito grande da conduta. Se for um ato pontual, isso não gera abuso de poder e também não geraria a conduta vedada. Uma outra conduta vedada que eu gostaria de conversar com os senhores é a do inciso 4º do artigo 73, que vem muito acompanhada do parágrafo 10º do mesmo artigo 73. O que diz o inciso 4º? Que é proibido aos agentes públicos fazer ou permitir
uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Eu vou fazer isso casado com o parágrafo 10º, porque as alegações, elas em regra vêm juntas, não é incomum isso acontecer. O parágrafo 10º diz o seguinte, que no ano em que se realizar a eleição, então vocês estão vendo que aqui tem um prazo, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, não pode distribuir gratuitamente nada, exceto em caso de calamidade, estado de emergência ou, e essa situação em regra mais comum, programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento da execução. Então, não sei se os senhores perceberam, no parágrafo 10º, a lei diz que é proibida qualquer tipo de distribuição gratuita de bens. Não pode, no ano da eleição. No entanto, no inciso 4º, você vê que não é possível utilizar em favor do candidato a distribuição gratuita de bens. Então fica a pergunta, ora, pode distribuir ou não pode distribuir? Porque se o parágrafo 10º diz que não pode, para que dizer que não pode usar aquela distribuição em favor de alguém se não pode ter distribuição nenhuma? Então, exatamente porque o parágrafo 10º comporta exceções, é que existe o inciso 4º. Então, é possível fazer essa distribuição gratuita de bens em ano de eleição? Desde que, e aí a regra, né? E aí a situação, desde que calamidade ou emergência, e aí não é uma situação que acontece muito, mas que poderíamos relembrar as enchentes, por exemplo, que inundaram Alagoas no período eleitoral. Minas também teve. Minas tem muita enchente também, então é uma situação que, se ocorrente no período eleitoral, autoriza, claro, né, cesta básica e abrigo, enfim, isso autorizaria. Em Brasília é só cachoeira. Lá em Brasília, não conheço. Eu estou com o caso do município de Delta em pauta, então estou me abstendo de falar de cachoeira. Então, voltando para o parágrafo 10º. Então, no ano que se realizar a eleição, só é possível essa distribuição gratuita de bens, e aí vem a principal situação, em caso de programa social autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Qual é a ideia? Evitar a criação aleatória de um monte de programa social, não é? Para conquistar, a partir da determinada distribuição de bens, o apoio do eleitorado. Então, a ideia do Tribunal Superior Eleitoral é que seja um programa antigo. Se for um programa antigo, que já existia, que já estava sendo implementado, pode continuar, você não pode criar nada novo. Só que aí existem algumas situações. A primeira coisa, para distribuir, o programa social tem que ter sido criado por lei. Senhores, cuidado, lei não é decreto, lei não é portaria. Lei não é a lei orçamentária, que tem uma rubrica genérica, combate à pobreza. E aí o prefeito pode fazer cesta básica, gestante, não, abrigo, porque na ideia de combate à pobreza pode entrar uma porção de coisa. O Tribunal Superior Eleitoral não tem aceitado. E foi interessante que há umas 3 semanas atrás o ministro Dias Toffoli, que é um ministro que, até por ser advogado da área eleitoral, fez a sua história na advocacia eleitoral, ele tem tido posições muito liberais. E há umas 3 semanas atrás, numa situação dessa, ele falou, olha, vocês estão fechando os olhos, município não é assim. Vamos aprovar uma lei para distribuir casaco, a lei do casaco. Vamos agora aprovar uma lei para distribuir a calça, a lei da calça. Agora, a lei da merenda. Não pode, isso gera um engessamento de uma tal forma que o município, nós não estamos falando de um governo, nós estamos falando de municípios, com uma limitação de pessoal e de todas as sortes. Ele estava dizendo, essa interpretação do TSE é um absurdo, só que é a interpretação prevalecente. Para você poder distribuir bens gratuitamente no ano da eleição, esse programa social tem que ter sido previsto em lei específica. Então, por exemplo, teve caso de governador de Alagoas sendo condenado por conta disso, mesmo tendo a lei de combate à pobreza, criando os requisitos dos programas que poderiam ser contemplados. Se não existe uma lei dizendo programa A, aquela lei genérica não vale. Decreto municipal tem vários precedentes, também não servem para se revestirem dessa autorização legislativa. Então, precisa ter uma lei específica do programa. Lei orçamentária também não serve. E mais, o programa tem que estar em execução orçamentária no ano anterior. Os senhores sabem que, neste ano, nós vamos fazer a lei orçamentária que será executada no ano que vem. Então, para um programa estar em execução orçamentária em 2011, esse programa foi previsto em
2010, porque em 2010 é que se confeccionou a lei orçamentária que seria executada em 2010. Então, a ideia mesmo é evitar casuísmo, não é? Programas sociais criados na 10ª hora, unicamente para fazer conferir um dinamismo eleitoral a determinado candidato. Outra coisa que os senhores precisam ficar muito atentos é que não é incomum, por exemplo, alguns candidatos se valerem de um programa que já existe, mas estava, enfim, adormecido, não é? E darem aquela turbinada. Então, por exemplo, o programa já tinha previsão legal, estava em execução orçamentária no ano anterior, vamos supor 2011, né? Já tinha execução de distribuição de 3 óculos, né? Programa Município Ver Melhor, né? Já existia, já tinha lei, distribuiu 5 óculos em 2011. Aí chegou em 2012 e distribuiu 150 mil óculos. Ora, tem autorização legal? Óculos a perder de vista. Óculos a perder de vista, diz o ministro Brito. Tem previsão legal? Tem previsão legal. Estava em execução orçamentária? Estava. Distribuímos 3 óculos no ano de 2011. E agora, quer dizer, o número de cegos aumentou, o pessoal está com dificuldade. E agora, em 2012, ano de eleição, vamos distribuir 50 mil óculos. É possível? Pela letra fria da lei, é possível. Só que o Tribunal Superior Eleitoral também tem analisado com muito critério essa questão da majoração do benefício, e em regra é no período eleitoral. Entrega 5, de repente explode. Então, o que não falta é ações em que você vê o gráfico do programa social, de repente ele explode no ano eleitoral, acabou as eleições, de 2013 ele volta lá, 3 óculos e tal. Nessas situações, muito embora você também não tenha conduta vedada, porque aquilo que nós conversamos anteriormente, não existe essa subsunção precisa, você tem a figura do abuso de poder político. O que é? É fazer uso da máquina pública em prol de uma candidatura, não é? Outra questão muito interessante, então, vejam, é possível a distribuição no ano da eleição? Sim, é possível, desde que exista uma previsão legal específica, lei específica, programa tal, finalidade é essa, o meio é esse, e desde que esteja em execução orçamentária. Agora, nessa distribuição, você não pode violar o inciso 4º. Ou seja, mesmo que o programa social esteja ok, que você possa fazer essa distribuição, não é possível que neste ato legal de distribuição seja feita a promoção de alguma candidatura, porque daí a gente já não tem o parágrafo 10º, mas tem o inciso 4º, que é fazer uso promocional em prol de um candidato, partido ou coligação, daquela distribuição gratuita de bens que entrou na ressalva do parágrafo 10º. Então, os dois dispositivos, eles devem ser interpretados conjuntamente. Você pode distribuir naquelas duas situações, mas no ato de distribuição não é possível fazer a promoção de candidato. É muito comum. Você vê, acontece muito na Justiça Eleitoral de chegar um momento de distribuição, cuidado, ter santinho dentro da cesta básica, faixa, caminhão de som. Isso tudo poderia configurar um uso promocional daquela distribuição gratuita que, muito embora seja permitida nos termos do parágrafo 10º, está sendo feita com um desvio de finalidade. Qual é a ideia? Promover uma candidatura. Então, senhores, na situação de ser admitida essa distribuição, cuidado com o santinho, cuidado com as faixas nas redondezas, cuidado com o carro de som. Isso até para evitar, não é? Questionamentos que em nada favorecem a regularidade do processo eleitoral. Por fim, e já tendo que ir embora, lamentavelmente mesmo, eu gostaria de falar para os senhores da questão da publicidade institucional, que é um tema que também é muito recorrente, não é? Nós sabemos que, nos termos do artigo 73, inciso 6, nos 3 meses que antecedem ao pleito, não é possível autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais ou das respectivas entidades da administração, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Esse é o grande problema da publicidade institucional, propaganda dos serviços, das realizações, dos feitos do governo, né? E aí fica aquela grande dúvida, ora, mas eu sou prefeito, eu tenho a obrigação constitucional de informar, não é? O que eu estou fazendo, eu tenho que prestar contas da minha gestão, não é? E, no entanto, a lei eleitoral diz que não é possível, nesses 3 meses que antecedem o pleito, autorizar publicidade institucional dos atos do governo. E aí começam a surgir dúvidas das mais diversas ordens. Campanha contra a dengue, posso ou não posso fazer? Uma chamada pessoal, joga água fora, vira o balde, né? A campanha de vacinação.
Posso ou não posso fazer? Começam a surgir dúvidas, mas e pior, doutora, eu não autorizei nada, mas estava cheio de placa lá, ó, na estrada que eu inaugurei, que eu fiz, estava cheio de placa, obra do tal, né? Tem que arrancar, o que eu faço? A bem da verdade, a lei fala que é vedado autorizar a publicidade institucional. Então, se os senhores forem pela lei, a publicidade que já existe e que já foi autorizada, e que já foi paga, que já está sendo implementada, em tese, ela poderia prosseguir. Só que é claro, senhores, que isso não passou na Justiça Eleitoral, porque senão ficava muito fácil, né? Um dia antes de completar os 3 meses, você autorizava aquele mundo de publicidade, depois, nos 3 meses, você se recolhia, aquela publicidade continuava surtindo efeito ao longo do período crítico do processo eleitoral, não é? Então, é claro que esse autorizar foi interpretado pelo Tribunal Superior Eleitoral no sentido de também permitir aquela que já existia. Então, aquele que enfim, os agentes públicos, eles precisam tomar cuidado que não é proibido não só autorizar a nova campanha, mas tem que retirar as campanhas anteriores. Não pode permitir que aquela publicidade institucional antiga fique. Tem um caso interessante até do município de Minas, de uma prefeitura que fez uma campanha de reforma de escolas e colocou a logo da prefeitura e o slogan, né, por um município melhor e tal, na cortina das escolas. E isso ficou. E, de repente, chegou o período eleitoral, não mandaram trocar as cortinas e o sujeito foi condenado por conduta vedada. Publicidade institucional no período vedado. Porque a vedação não é só de autorizar. Esse termo autorizar foi interpretado de uma forma mais ampla, né, para evitar esse tipo de situação da pessoa autorizar tudo logo antes do período vedado de 3 meses e depois essa publicidade permanecer ao longo do período crítico, desequilibrando o processo eleitoral indevidamente. Então, a primeira coisa que é preciso muita cautela é retirar as publicidades já existentes, placa, faixa, cortina, fazer uma limpada para que os feitos do governo não sejam mais, enfim, informados à população durante o período crítico do processo eleitoral. Outra coisa que é muito interessante o senhor ter falado, é muito comum o chefe do executivo baixar um decreto dizendo o seguinte: eu não autorizo mais nenhuma publicidade institucional, eu não concordo, eu não quero, governador. Muitas vezes não é específico, ele só diz o seguinte e encaminha as secretarias, né, para que o pessoal não faça. E aí depois as publicidades, claro, ficam mantidas, o sujeito é eleito, vem representação por conduta vedada, ele não tenho nada com isso aqui, meu decreto, eu mandei tirar tudo. Isso não tem eximido a responsabilidade do chefe do executivo, porque senão também ficava muito fácil, você baixa um decreto para ninguém cumprir, e isso te confere um manto de impunidade e a coisa continua de uma forma a desequilibrar e viciar o processo eleitoral. Então, também o TSE não tem aceitado esse tipo de decreto. Em prefeituras maiores, em municípios maiores, até em governo, é muito comum o governador baixar um ato formal, distribuir cartilha de conduta vedada e baixa um ato especialmente sobre publicidade institucional. Isso também não tem passado. Agora, e a dengue? E a vacina? Como é que faz? Tem que pedir autorização prévia da Justiça Eleitoral. Se você não pede, presume-se a irregularidade. Nós tivemos um caso de Alagoas que foi terrível e o governador foi condenado à multa lá agora. Ele foi à Justiça Eleitoral, o estado de Alagoas passou por uma enchente horrorosa no período eleitoral de 2010, não é? E eles foram comunicar o cronograma de construção dos abrigos, porque as pessoas estavam na rua, não tinham onde ir, começou a instalar uma situação de pânico. Foi à Justiça Eleitoral e pediu autorização, nós precisamos divulgar um cronograma de obras. E a Justiça Eleitoral falou: não me compete conhecer previamente da legitimidade de um ato de governo. Você entendeu? E quando a própria lei fala que a Justiça Eleitoral tem que exercer essa autorização, se a autorização é prévia, não é, senhores? E a Justiça Eleitoral de Alagoas falou que não tinha competência para fazer aquilo, não fez. Ele foi lá e veiculou a publicidade, não tinha número, cor da campanha, não coincidia, não tinha nome de governador, não tinha absolutamente nada, eram letrinhas que corriam. Ainda assim ele foi condenado, porque a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral é que a propaganda institucional é vedada, incide em conduta vedada aquele que realiza nesse período, pouco importando se promoveu o candidato, se falou de número, se mencionou em eleição, é um ilícito objetivo. Ainda que não tenha conotação eleitoral nenhuma, o sujeito é apenado. Você vê que é um grandíssimo absurdo, né? Porque não se violou o núcleo da norma, que é proteger a igualdade das eleições, não foi violado. E ainda assim, nós tivemos uma apenação. Eu, lamentavelmente, tenho que concluir. Eu gostaria de... O doutor Flávio vai responder, vou delegar para o doutor Flávio a competência para responder as perguntas. Mas, para quem quiser encaminhar alguma coisa, eu realmente pedindo desculpas. O meu e-mail é mariaclaudia, b de bola, p de pato, @usp.br. Sintam-se à vontade, podem mandar.
e eu prometo cumprir a minha missão integral a posteriori. Eu agradeço mais uma vez aos senhores todos, peço desculpa por ter que me retirar. Maria Cláudia, B de bola, P de pato, @usp.br. Estou às ordens. Pronto, pode circular. Ainda que não uma pergunta, que tem algumas que estão chegando, Claro, claro. Por favor. Senhores, em razão até do horário da doutora Maria Cláudia, eu estou tomando a liberdade como mediador, já que algumas perguntas estão chegando ao longo desse caminho, de tentar sintetizar essas perguntas aqui apenas para saber um posicionamento, porque é um posicionamento que também a MM gostaria de saber. Todas as vezes que somos perguntados a respeito disso, passamos por diversos palestrantes, né? Então é interessante tocar nesse tema. A lista de condutas vedadas, ela é muito ampla. O candidato ele se sente, na verdade, até ameaçado. Engessado e ameaçado. A palavra é ameaçado. Então, assim, um posicionamento também da senhora, óbvio que nós teremos outros posicionamentos, a senhora mesma já disse a respeito disso, desses posicionamentos diversos, de que essa sensação de insegurança dos candidatos não prejudica o que eles apresentem as suas candidaturas e, portanto, a discussão democrática efetivamente de propostas. Qual é a opinião da senhora a respeito desse tema? Que eu acho que sintetiza muito das perguntas que chegaram aqui também do Diomar, é isso? Da Diomar, chegaram algumas perguntas aqui sintetizando isso. Se a senhora puder nos posicionar a respeito disso também. Então, eu realmente compreendo isso e concordo. A gente estava conversando, o doutor Olivário e o doutor Bruno Terra, que são dois presidentes de entidades de magistrados, né? E eu como advogada, né? Muitas vezes temos posicionamentos divergentes, mas nisso concordamos. Como é ruim a excessiva interferência do Poder Judiciário no processo político, não é? Nós estamos num processo de criminalização da atividade política, isso eu não tenho dúvida, não é? Essa lei da ficha limpa e essa banalização de uma inelegibilidade sem prazo, não é? Que beira um crime, uma sanção de banimento, não é? Essa excessiva restrição, essa mudança de jurisprudência a todo tempo, rejeição de contas, uma hora gera uma consequência, outra hora gera outra, amanhã já vai gerar outra. E, então, essa sensação de que devemos restringir a atividade política, partindo de uma premissa equivocada de que existe um vício nessa prática política, isso é muito mal, muito mal. Eu adoraria falar da lei da ficha limpa, era o meu tema originário. Acho que ela é um grandíssimo equívoco, acho que ela prejudica o amadurecimento democrático, acho que ela representa o paternalismo estatal, que priva o eleitor de fazer uma escolha que ele deveria fazer e que gera amadurecimento. Se os senhores forem pegar a história americana, tem atriz pornô que é deputada, não é? E isso é válido, porque às vezes é necessário eleger 5, 6 vezes o Tiririca para chegar um momento em que avaliemos melhor em quem vamos votar e quem vamos eleger. Ainda não. Isso. E, então, eu realmente acho que existe um momento hoje de uma tutela excessiva do processo eleitoral. Agora, se eu pudesse chutar numa antecipação que eu não deveria fazer, né, porque eu não sou videiro, eu vejo uma mudança interessante na composição do Tribunal Superior Eleitoral. A gente vem de um período muito sangue na boca, não é? E agora a gente está num período de distensão muito interessante. A nova composição que vai pegar os registros das eleições de 2012 é uma composição, digamos assim, mais light, mais compreensiva à realidade própria do processo político, menos tendente a interferir na vontade do eleitor. Então, esse cenário seria um cenário que eu apostaria melhor. E se pudesse apostar, apostaria que a mudança que eu antecipo, acho que vai acontecer na questão da quitação eleitoral, já sinaliza que essa composição vai ser uma composição menos tendente a interferir no resultado das eleições. O que é muito bom para o processo democrático, é muito ruim para os segundos colocados e é muito bom para quem ganhou e vai ter grande dificuldade de ser cassado do mandato. Senhores, muito obrigada pela presença, mil desculpas pela indelicadeza, fica o meu e-mail, estou às ordens e uma boa tarde. Agradeço muito, doutora Maria Cláudia, a disponibilidade da senhora, sabemos da razão aí do tempo, ficamos muito gratos pela participação da senhora. Imediatamente passaremos a palavra ao doutor Flávio Unis, esse jovem e brilhante
secretário adjunto de Estado aqui em Minas Gerais, de Casa Civil, Relações Institucionais, que já esteve conosco em outros eventos. Agradecemos mais uma vez a presença do senhor. E, como dito no último evento, né, ainda teremos que fazer mais uns 20 para esgotar esse tema, porque tamanhas são as dúvidas, as vedações e até as demandas que vão se desenhar em torno disso. E embora a gente esteja falando de um tema, que traz consigo o caráter jurídico, porque estamos falando do que pode e o que não pode, portanto, é cumprimento ou não de uma lei, estamos falando de um processo que implica diretamente na vida de todos nós. Nós acompanhamos no dia a dia que cada uma das cidades aí pode, em razão das condutas hoje vedadas, mas praticadas ao longo das campanhas, podem ter um impacto mais à frente de invalidar o próprio processo eleitoral. E, fazendo uma comparação rápida, ainda que não seja o mesmo tema, é uma briga antiga da Associação Mineira de Municípios, o tema judicialização da saúde, onde os gestores municipais hoje enfrentam uma verdadeira hierarquia em relação às suas próprias decisões, porque muitas vezes são determinados pela justiça a dar cumprimento a algumas ações que, do ponto de vista prático, são de competência do Executivo. Nós discutíamos num congresso de vereadores aqui que, coincidentemente, essas próximas eleições vão ser decididas no voto. Aí todo mundo que estava nesse congresso riu, né, falou, mas isso é a lógica, né, vai ser decidida no voto. E hoje, em algumas rápidas palavras com algumas outras pessoas que fazem parte dessa mesa, falaram, vai ser decidida no voto, mas muitas delas vão ser decididas no voto de um órgão colegiado, no voto de um juiz. E se isso é bom por um lado, que mostra que quem descumpre a regra deve ser punido, se isso é bom por esse lado, é ruim por outro, porque prejudica aquilo que nós estamos aprendendo a fazer no dia a dia, que é exercitar o nosso direito à democracia. Então, é por isso o nosso esforço da AMM em discutir de maneira tão profunda esse tema, em tantas quantas forem as oportunidades que assim pudermos fazer. Então, doutor Flávio, agradeço, né, inicialmente a presença do senhor. Passaremos a palavra para a sua palestra. Bem, boa tarde a todos. Caro Gustavo, prefeito, muito prazer conhecê-lo agora. É uma honra para mim compartilhar deste evento, deste momento com os senhores. É uma pena que a doutora Maria Cláudia não tenha ficado para a gente poder discutir algumas questões. Um ou outro ponto de divergência salutar, imagino eu. Gostaria de cumprimentar também o seu doutor Alexandre, parece-me que se ausentou, mas agradecer em nome dele o convite, por estar aqui hoje com vocês. A doutora Maria Cláudia, como uma boa... As mulheres hoje em dia, elas são verdadeiros tratores, não é? Tem a professora Raquel Urbano aqui, que é a professora de Direito Administrativo, a professora Marilda e a professora Maria Cláudia. Imagino se as três fizessem palestras juntas. Ave Maria, quanto conteúdo! Sobrou pouco para mim. Então, eu vou tentar pensar um aspecto ou outro, com um pouco mais vagar e não tanto conteúdo, evidentemente, mas tentando pensar algum aspecto controvertido. Eu começo por pontuar alguma coisa que o Gustavo também já falou e que foi a fala final da doutora Maria Cláudia. Eu não compreendo assim com tanta clareza e com tanta nitidez como me pareceu que essa interferência do judiciário, ou que haveria, a eleição é decidida no voto do juiz, se a lei da ficha limpa seria algo absurdo, antidemocrático. Eu não tenho essa visão, não tenho mesmo. Uma coisa, é claro, é o mau juízo, o mau julgamento, é o modo assodado com que se julga, erros de julgamento, que ocorrem em qualquer situação. Mas, por conta disso, a prioristicamente, nós entendermos que uma legislação como essa, que cria requisitos, com base na Constituição, em que fala da vida pregressa do candidato, em que fala do conteúdo do princípio da moralidade, como princípios normativos,
e, portanto, dever ser, quando uma lei ordinária e uma lei complementar, no caso, vem e implementa isso, não necessariamente me parece que nós estaríamos diante de um absurdo, de uma violência à democracia. Eu não acho que necessariamente haja uma interferência do voto no processo eleitoral democrático. O processo democrático, ele tem que se dar num procedimento legítimo. Quando esse procedimento ele é afetado em razão de uma conduta por abuso de poder econômico, por algum ato abusivo, nós vivemos num país em que nós sabemos o que o poder econômico e campanhas milionárias e o uso da máquina pode fazer em termos de convencimento, há um vício na formação de convicção da população e, portanto, nós não estamos diante aqui de uma vitória, o judiciário decidindo uma eleição, é o judiciário reconhecendo a ilegitimidade de um determinado processo eleitoral, no determinado contexto, que foi viciado. Quer dizer, um sujeito condenado em ação de improbidade ser inelegível, e desde que haja suspensão dos direitos políticos, é assim que a lei da ficha limpa coloca, não me parece absurdo. Talvez nós possamos discutir a hipótese de um servidor que tenha sido demitido e, portanto, uma das hipóteses da lei de ficha limpa é aquela em que o sujeito que foi demitido por um órgão profissional, uma OAB ou um CRM da vida, o sujeito fica inelegível. Aí nós poderíamos discutir se não seria um excesso aí, mas não descaracterizar toda a lei da ficha limpa, dizendo que amanhã uma atriz pornô, alguém vai ser vedado de participar do processo eleitoral. Olha que absurdo. Não é disso que se cuida. O discurso do caos não funciona. Vamos examinar a lei, tal como ela foi colocada, e à luz da nossa Constituição. A questão da retroatividade, de não abarcar fatos pretéritos, é algo que merece discussão, mas que não desqualifica a lei da ficha limpa. É uma questão de interpretação, de enquadramento dos seus efeitos. Mas isso não significa que a gente tem que se desfazer da lei da ficha limpa e fazer dela uma coisa horrorosa. Nós vivemos no Brasil, que tem seu contexto histórico, social, diferente de outros países que têm uma evolução diferente, que têm um contexto diferente. Então, tal como a lei de improbidade administrativa, hoje alguém acha a lei um absurdo? A lei de improbidade? No começo, ela foi interpretada, no começo da sua prática, da sua vigência, houve muito abuso, sim. De fato, o sujeito espirrava, era ímprobo. Faz parte do amadurecimento, faz parte do processo humano. Eu não vejo nenhum problema em divergência jurisprudencial. Eu não vejo nenhum problema de hoje o Tribunal Superior entender de um jeito e amanhã entender de outro. Eu não vejo problema nenhum. Em que sentido que eu não vejo problema? Eu estou partindo do pressuposto, é claro que se eu partir da premissa de que essa mudança de posicionamento se deu por ser vergonhice, por falta de zelo de julgamento, por desatenção, por vocação ideológica de um, que é diferente da outra, um é petista, o outro é oposição, aí é claro que eu sou contra. Se a mudança se deu por isso, é evidente que eu sou contrário. Agora, se nós partimos desse pressuposto, aí é melhor fechar as portas. Né? Então, a mudança que se dá, na medida em que há um amadurecimento em razão de pretensões argumentativas que num caso concreto não existiu e que num outro apareceu, e que pôde ter um debate mais aprofundado, a levar um entendimento a propósito de uma tese diferente do que antes, isso é absolutamente salutar. Tem um professor meu que dizia que só não muda de opinião hipopótamo, rinoceronte. Ser humano muda de opinião, evolui no pensamento. Decisão colegiada, eu não vejo nenhum problema nisso. Isso é da condição humana. Em relações privadas, de marido e mulher, sócios, entre amigos, quantas vezes nós mudamos de opinião em razões que no primeiro momento pareciam tão claras para nós? Mas que depois, diante de uma situação concreta em que nós não poderíamos imaginar uma situação que veio a ocorrer, que seria inimaginável porque nós não temos conhecimento ilimitado, nós temos conhecimento finito, a gente não consegue prever tudo, antecipar tudo. Diante de uma situação concreta, a gente repensa. Eu não vejo, então, portanto, eu não consigo ver tanto estranhamento. O que eu acho bacana é o tema da justiça, o tema eleitoral e a justiça eleitoral ter crescido em importância, ter crescido em debate público como cresceu, a revelar um amadurecimento maior da sociedade em torno de temáticas muito importantes e que antes o Tribunal Superior Eleitoral existe há muitos anos, viu, gente? Mas nunca se discutiu tanto como agora. Ótimo, que assim seja.
E eu acho, então, que discutir, assim, a lei toda, não. Vamos discutir qual o aspecto da lei. O quê? Do que se cuida? Aí sim, eu estou de acordo. Mas uma coisa assim meio genérica demais e sem efetivamente apontar e a partir de teoria do caos, eu, data vênia, discordo veementemente. Aliás, se nós parássemos para pensar, não é só no direito eleitoral que o Estado legislador ou normativo passa a ter uma potencialização tão grande, né? Hoje em dia nós falamos que nós estamos diante, no direito administrativo, quantas vezes a gente comenta, né, Marilda? O Estado regulador. O que é o Estado regulador? Criação de várias agências reguladoras. O que é isso? O Estado não dá conta mais de prestar diretamente certas atividades e passa a reconhecer que ele tem que regular o mercado, estabelecer os critérios. E diante da complexidade e da evolução tecnológica que hoje a gente vive, precisou de ter especializações por meio de autarquias especializadas para poder criar parâmetros. O Inmetro, por exemplo. O Inmetro faz o quê se não estabelecer critérios para garantia de que determinados produtos são minimamente seguros para o consumidor? Ele a toda hora abaixa uma portaria, estabelecendo critérios aqui e acolá. Está intervindo na atividade econômica de todo dia. Quantas medidas administrativas vêm e respectivas sanções administrativas são criadas em razão de uma gama, de uma diversidade enorme de criações, de situações vindas com a modernidade ou a pós-modernidade, que faz com que o Estado passe a ser muito mais um regulador do que um prestador direto de atividade. E isso é um antidemocrático? Isso é um absurdo antidemocrático. O que está metendo o medo dele aqui? Não, eu quero fazer, eu quero acontecer. Bem, então eu acho que nós temos que ter um cuidado em relação a isso. Indo direto, já me aproximando do tema, uma diferença que eu acho importante que seja feita em relação à conduta vedada e abuso de poder. A professora Maria Cláudia disse bem o contexto em que as condutas vedadas surgiram. O contexto exatamente da reeleição, quando a aprovação da reeleição no cenário nacional. Porque preocupou-se o seguinte, olha, o abuso de poder, ele já é vedado. Então, já está resolvido. Ocorre que, com a reeleição, aqueles que detinham, que já estavam na máquina, especialmente, no aparato estatal, poderia haver uma predisposição a se valer daquela condição em benefício próprio, em benefício de determinadas candidaturas. Aí o legislador pensou o seguinte, nós vamos criar aqui, a prioristicamente, algumas condutas mais detalhadas que, uma vez elas praticadas, nós já teremos o ilícito eleitoral. Isso por quê? Aonde que está, em que lei que está o conceito de abuso de poder? Onde que está falando assim? É abuso de poder. Toda hora eu vou chamar a professora Marilda, porque ela fica olhando esse diabo desse telefone dela, me dá uma aflição, e ela está aqui na frente, e eu fico distraído. Você presta atenção no que eu estou falando, professora? Por gentileza. Ela é minha amiga, viu, gente? Estou brincando. Minha amiga, sócia querida. Marilda, onde que está na legislação eleitoral o conceito de abuso de poder? No âmbito eleitoral. Porque no Código Civil tem até. Não tem, né, professora? Não tem. O que é abuso de poder? Está lá no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, fala, né? Abuso, influir, abuso de poder econômico, até como hipótese de AIME, né? Também no parágrafo 10. Aonde que está isso? Nós não temos. As condutas vedadas vieram, então, para dizer, olha, essas hipóteses aqui, A, B, C, D, E, F, essas aqui, se ocorrerem, per si, de antemão, já serão consideradas ilícitos e têm que ser obstadas e com as respectivas. Então, uma diferença a gente já tem até assim, do modo como é apresentado pelo ordenamento jurídico. Abuso de poder não tem essa delimitação. Bom, qual seria a outra diferença? O caput do artigo 73 da Lei 9.504, que fala das condutas vedadas, fala assim, condutas tendentes a afetar a igualdade do pleito. Então, o legislador já disse o seguinte, muito embora já tenha tido uma discussão, né, Marilda, se esse tendente era isso ou era aquilo, o tendente significa que aí vai ter que comprovar para ver se é mesmo, ou o tendente é que basta acontecer que já significa que já é. Ou seja, independente de demonstração,
efetiva de comprometimento da igualdade da disputa. Entre idas e vindas, teve momentos até 2008, depois 2008, 2009 mudou. Agora me parece já consolidado, e você me corrija, marido, que você está mais atualizado com a jurisprudência, mas me parece que está claro o sentido de que as condutas vedadas não exigem para a sua configuração aquilo que se chama de potencialidade, não é? Potencialidade que também agora mudou, agora é gravidade, né, marido? Não é mais potencialidade, né? Mas vamos chamar de potencialidade ainda. Então, potencialidade é um requisito, um aspecto, uma característica, uma qualidade que existe no abuso de poder e que não existe na conduta vedada. Eu vou explicar. Potencialidade significa dizer uma qualidade, uma capacidade de colocar determinada candidatura à frente de outra. É como a professora Marilda fala, e eu aqui copio, para dizer, é um empurrãozinho que se dá numa candidatura em relação à outra, não é isso? A potencialidade é quando nós conseguimos vislumbrar, a partir daquelas práticas que o determinado sujeito tenha feito, que colocou aquela candidatura numa condição mais favorável do que a outra. Por exemplo, às vezes, por isso é que, por exemplo, o uso de um telefone, de um fax, pode ser uma conduta vedada, porque não se exige potencialidade, e não é abuso de poder. Porque para abuso de poder, nós precisamos ter esse contexto maior, em que realmente nós conseguimos perceber essa vantajosidade de uma candidatura em relação à outra. Então tem um requisito mais exigente, vamos assim, no caso do abuso de poder, em relação à conduta vedada. Agora, como nós vimos, o abuso de poder está aberto. Não tem aquela delimitação precisa como tem o artigo 73 e seus incisos. Então essa me parece que é uma outra diferença interessante. Partindo dessa noção, tanto na hipótese de conduta vedada, quanto também no abuso de poder, nós poderíamos perguntar assim, tem que ter nexo causal ou tem que ter alguma ligação com a questão da candidatura? Ou seja, tem que beneficiar alguma candidatura? Basta acontecer o fato, que já é conduta vedada, independentemente de eu associar isto a uma candidatura? A meu sentir, é claro que alguns incisos aqui do artigo 73, por exemplo, realizar transferências voluntárias nos 3 meses que antecedem o pleito, não pode. Então, se ocorrer isso, o legislador já entendeu que isso, em si, já colocaria em desigualdade para fins de conduta vedada. Agora, no abuso de poder, nós temos que ter uma delimitação clara, um nexo causal mais claro em relação ao benefício ou a ligação disso com a eleição, com o processo eleitoral. Mas não tem candidato, e aquela hipótese da professora Maria Cláudia comentou, mas espera aí, antes de 5 de julho nós não temos candidato? Então o benefício que eu fizer a alguém, esse alguém que não é ainda candidato, quando antes do 5 de julho, eu nunca vou conseguir demonstrar esse liame. Eu vou estar, então, a salvo disso. Só aquelas condutas que ocorrerem após o dia 5 de julho é que eu vou conseguir fazer esse link aí entre uma coisa e outra. Para mim, a solução disso é muito clara. Os fatos que tenham ocorrido antes do dia 5 de julho são fatos que podem e devem ser apurados pela Justiça Eleitoral. Contudo, o ajuizamento da ação, a meu sentir, fica facilitada, a situação fica clara a partir do registro de candidatura. Quando eu tenho o candidato, então eu ajuizo as ações eleitorais, me reportando a fatos anteriores em que ele tenha sido beneficiado, e aí eu tenho a figura clara do candidato. Isso não impede que sejam ajuizadas as representações anteriores. Eu estou manifestando aqui como é que isso pode, de algum modo, afastar qualquer obstáculo, né? Então, eu vou apurar fatos anteriores a 5 de julho e vou ter configuração no dia 5. Mas aí, peraí, mas aí eu vou ter um fato que é maléfico para o processo eleitoral, vou ter que esperar o dia 5 para representar? Não, eu acredito sim que é possível representar, até pelo poder de polícia eleitoral, em que, se houver alguma medida que comprometa a legitimidade do processo eleitoral, ainda que não registrados os candidatos, a Justiça Eleitoral pode intervir.
Mas eu não vejo nenhum problema em se apurar fatos anteriores a 5 de julho e o juizamento da ação vir com o registro de candidatura a confirmar, portanto, que aquele sujeito foi beneficiado, qual seja o candidato. Não é? Não tem como, de fato, a doutora Maria Cláudia falou em alguns incisos do artigo 73, delimitação de tempo, tal qual o abuso de poder também não há. Não é? Em algumas hipóteses há 3 meses antes das eleições, em outras hipóteses não há. Mas a lei também, em certa medida, é clara, porque ela diz ceder ou usar em benefício do candidato. Então, qualquer uso de bem móvel ou imóvel, mailing, que para mim é um bem imóvel que está abarcado na teleologia da lei aqui, no sentido de coibir favorecimento da máquina para determinado candidato, ou qualquer bem dessa natureza. Então, o que a lei veda é em benefício de candidato, para comitês de campanha, em favor de candidato. Todos esses momentos, é isso que a lei, embora não tenha colocado um prazo, o que se limita está aí. Se você usar isso em favor de um candidato, em favor disso, é essa que é a vedação. Não precisa necessariamente, algumas hipóteses, estarem delimitadas no tempo. A questão é, se há 3 anos antes das eleições eu conseguir demonstrar esse benefício a candidato, sendo que eu estou há 3 anos das eleições, aí que está uma questão de dilação probatória. Mas pode-se fazer. E eu acho que a lei foi sábia nesse sentido, né? No sentido de não delimitar temporalmente, senão tudo aí ocorreria antes, né? De modo o professor Menelik, lá na UNB, ele fala que a criatividade humana, o abuso do direito é natural ao direito. Toda regra vai vir acompanhada do abuso a essa regra. É natural do direito. E a capacidade humana de criar alternativas de abusar do direito é enorme. A capacidade nossa de ser sacana é extraordinária. Então, não adianta a gente achar que uma lei, na sua literalidade, vai cercar tudo isso, né? Então, nós temos que ir para além da literalidade. Porque ele falou bem imóvel, imóvel. Será que mail é bem imóvel, imóvel? Ou seja, se há algo que integra o patrimônio do Estado e está em benefício do candidato, me parece óbvio que está acolhido na norma como uma vedação. Em relação a uma das hipóteses que me parece problemáticas, a doutora Maria Cláudia comentou sobre o parágrafo 10, cotejado com o inciso 4º. Primeiro que naquela hipótese, naquele exemplo que ela mencionou, até fiquei na dúvida, gostaria até de ler o caso, porque muito embora, parece que é um prefeito que foi numa inauguração, né? E ele não era candidato à reeleição. Mas aí falou de um candidato que ele gostaria, que era da preferência dele. Não foi esse o exemplo? Para mim, se encaixa claramente no inciso 4º. Se não encaixar no inciso 1º, que é ceder ou usar em benefício do candidato, que eu acho que, de certo modo, eu poderia até enquadrar aqui, e eu já vi jurisprudência que enquadra uma situação como essa sem usar, porque eu estou naquela inauguração, naquele espaço. Eu não vejo nenhum problema. Agora, inciso 4º, fazer ou permitir uso promocional em favor do candidato. Então, eu acho que encaixaria perfeitamente na hipótese do inciso 4º, caso não, embora tenha se eventualmente apontado como o inciso 1º. Então, não me parece que teria dúvida em relação a isso. Nesse parágrafo 10, que é cotejado com o inciso 4º, que eu gostaria de fazer algumas considerações sobre essa situação dos programas sociais em ano eleitoral. Programas sociais em ano eleitoral. Olha que loucura. A literalidade, o parágrafo 10, eu vou ler com vocês de novo, só para eu pontuar, à medida que eu for lendo, os aspectos que para mim suscitam maiores inquietações. No ano em que se realizar a eleição, então isso para mim está claro, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Então, se eu fizer um convênio com uma entidade sem fins lucrativos, e essa entidade sem fins lucrativos é que distribui os bens, pode? O que ele está falando? Fica proibida a distribuição por parte da administração pública. Não pode. É administração pública, entidade sem fins lucrativos? Não. Entidade privada, sem fins lucrativos. Pode ou não pode? Estou só provocando, senhores. Exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no ano anterior.
Exceto, então, quais são as hipóteses? Emergência ou calamidade. Programas sociais autorizados em lei. Essa lei, a lei orçamentária, gente, a lei orçamentária que prevê lá já não seria suficiente? Essa execução orçamentária no exercício anterior já está claro, ou seja, já iniciou o programa social. Professor, e esse negócio que o senhor falou do convênio com entidades sem fins lucrativos? Convênio, professor, convênio pressupõe uma contrapartida. Se eu tenho contrapartida, não se trata de doação e nem distribuição. Então, convênio pode. Essa pergunta sua nem faz sentido. Dúvidas? Eu estou aqui, ou questões que poderiam ser suscitadas. Bem, no caso do governador Cássio Cunha Lima, é isso, Marilda, lá que teve essa questão, né, de programas sociais, distribuição disso, daquilo e tal. Eu acho que teve algumas questões dessa natureza. Discutiu-se isso muito. A primeira constatação que nós poderíamos compartilhar aqui é que o Tribunal Superior Eleitoral entende que essa lei ela não atende à exigência de lei, à lei orçamentária, dada a sua generalidade. Então, nós teríamos que ter uma lei específica. Lei específica. Bom. E lei, como disse a professora, é diferente de decreto. Tá, mas essa lei vai ter que desmiuçar até que ponto esse programa social? Dizer tudo, detalhar tudo, de modo detalhado, os procedimentos que serão adotados para que os beneficiários desse programa social sejam escolhidos? Vai ter que descer minúcias? Eu entendo que não. E eu entendo que aí entra em importância o decreto. Eu acho que o decreto é fundamental para agregar a essa lei específica densidade e deixar claro que há um procedimento isonômico entre aqueles que vão usufruir desse programa social. Porque o que o legislador quer é isso, é que não se crie um programa casuístico e que fique, num ano eleitoral, solto para que o administrador possa beneficiar a quem quer que seja. Então, se eu tenho uma lei, não é a lei orçamentária, que cria o programa Aliança pela Vida, que tem esta finalidade, que tem esse foco de beneficiários e que tem tais bens que serão distribuídos, para mim isto é suficiente. Não se espera mais que isso. Não é exigível mais que isso. O que não significa dizer que não se deve, especialmente em ano eleitoral, na véspera de preferência, a edição de decretos regulamentares a esses projetos para determinar os procedimentos que serão adotados, o modo como será implementado isso. Muitas vezes o programa, claro, já tem que estar em execução no ano véspera, mas às vezes não tinha o decreto e já estava em execução. Para evitar problemas, eu acho que é interessante editar o decreto para colocar no decreto aquilo que na prática já vem ocorrendo diretamente da lei que criou o programa, demonstrando claramente quais são os procedimentos e que esses procedimentos são isonômicos. Então, eu acho que é de extrema relevância o decreto. O decreto não vai criar o programa já foi criado. O decreto, inclusive, pode até mudar o nome. A gente sabe que marketing, às vezes, no sentido positivo, até para ter um potencial maior de atingimento da sua finalidade, vamos imaginar um programa de combate às drogas. E que tinha um nome assim, que não já vinha ocorrendo há 3 anos esse programa, que implicava certos benefícios ou distribuição de bens ou valores. Aí, entende-se que é interessante nós darmos uma repaginada nesse programa. Vamos mudar o nome dele, vai ser Programa Aliança pela Vida, em que nós vamos ter tratamentos terapêuticos e tal, em que aquelas comunidades terapêuticas que irão ser credenciadas vão ter que passar por um procedimento tal. Ora, não vejo problema, não precisa de uma outra lei. Basta um decreto dizendo que aquele programa que se refere à lei tal se denomina Aliança pela Vida, tem como esse objetivo, adotará esses procedimentos e tal. Ou seja, detalhando, desmembrando aquilo que aquela lei específica criou em relação àquele programa. Então, eu acho de extrema valia, sim, o decreto, porque senão nós iríamos emperrar e engessar a administração pública que teria que parar. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Tá certo? Bom,
Em relação a outro ponto, em relação à questão que eu coloquei dos convênios, é verdade. Os convênios, eles exigem uma contrapartida. Mas a praxis, normalmente, os convênios são utilizados para se fazer doação, na verdade. Ou seja, uma entidade privada sem fins lucrativos vai fazer um serviço assistencial e vai receber valores, bens e tal do Estado, do município. Então, essa contrapartida, quando ela não é mensurável em dinheiro, ou quando ela é mensurada em dinheiro, que a contrapartida do conveniente é muito pequena, nós não devemos fazer isso em ano eleitoral, a não ser que esse convênio venha executar um programa já em execução no ano anterior e previsto em lei específica. Aí não há problema algum. Aí eu posso fazer esse convênio. Se esse convênio com uma entidade privada sem fins lucrativos se encaixa num programa que já vinha sendo executado no ano anterior por lei específica, não há problema algum. Fora isso, cuidado com os convênios. Eles não devem ser firmados nessas hipóteses que implicam essa distribuição gratuita de bens e valores. Eu vou terminar por aqui, porque meu tempo já se esgotou e, eventualmente, podem ter algumas perguntas. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Deixo também o meu e-mail, caso alguém, eventualmente, não tenha tempo aqui para acompanhar. Às vezes as perguntas eu não tenho tempo de respondê-las todas. É Flávio Unes, UNES, @yahoo.com.br. Flávio Unes, @yahoo.com.br. Muitíssimo obrigado. Os agradecimentos da Associação Mineira de Municípios ao Dr. Flávio Henrique Unes Pereira pela participação no Seminário Mineiro de Estudos Eleitorais, que neste momento recebe o certificado pelas mãos do senhor prefeito de Dores de Goiás, João Weber Barreto Noman. Essa questão da doação, Estou com ela aqui. eu queria tirar uma dúvida aqui. Ai, ai, ai. Não, a gente tem um limite lá da lei para fazer, que Eu na tô verdade, decorei a palestra, né? Agora só vai dar se não me engano, a lei fala que é o último valor, no valor igual do ano anterior, ou a média dos 3 últimos anos que for menor. Em relação à propaganda institucional. Não, a doação. Doação? Doação de benefícios sociais, doações sociais. Isso que foi abordado aqui no tema do senhor e da doutora Maria. Por exemplo, doação de material de construção, doação de remédios, essas coisas. Eu queria perguntar o seguinte: tem julgado do tribunal, do TSE, no sentido de que, independentemente se a doação é do poder público ou se é do candidato, que coisa doada pós-eleição não interfere na eleição e, portanto, não há crime eleitoral? Bem, em relação ao abuso, você falou doação do candidato, vamos partir dessa ideia. A doação do candidato possivelmente pode configurar captação ilícita de sufrágio e para isso tem que ser antes das eleições, que é compra de voto, passou as eleições e não tem voto para comprar mais. É claro, ou promessa. Então é claro que se o sujeito prometer, olha, eu vou te dar em troca do voto, eu também estou no artigo 41A. Então aí sim seria uma hipótese em que o sujeito vai dar depois das eleições, mas aí eu estou capitulado no 41A e é claro que se eu fizer um pedido dessa natureza, se eu fizer uma promessa dessa natureza condicionando o voto, então eu estou dentro do 41A. Como também posso, dependendo do montante, estar dentro do abuso de poder econômico. Ainda que não preencha alguns requisitos do 41A, eu posso preencher o requisito do abuso de poder econômico. Então, uma hipótese em que seria depois das eleições é essa, da promessa. E já está abarcado no 41A, seguramente, se demonstrar isso, é irregular. Em relação à doação por parte do Estado ou município, fala no ano das eleições. Como fala no ano das eleições, é até dezembro. Então, é vedado também, pós as eleições, qualquer distribuição gratuita, etc., desde que não tenha uma daquelas exceções previstas na lei do parágrafo 10 do artigo 73. No caso de reeleição... No caso de reeleição, e no cumprimento ao artigo 73, inciso 6º, a administração retira sua marca pública. O prefeito fica impedido da propaganda institucional. Não seria a inversão do propósito das condutas vedadas?
já que o outro, ou os outros, candidatos têm toda a liberdade de fazer veicular seu nome, foto e propostas e folha de serviços prestados? Não, porque, na verdade, se o prefeito for candidato, ele também, como candidato, poderá, dentro das regras do jogo, poder também ter o mesmo espaço de exposição do seu nome nos momentos de debate, os programas eleitorais e tudo mais, e tudo que é permitido se fazer, né? Então ele vai ter. O que vai desigualar é exatamente a condição dele de estar como gestor público. E na medida em que ele começa a se valer dos feitos do município, que vão estar lá com os emblemas lá, os slogans da prefeitura e tudo mais, e ele que não precisa se desincompatibilizar para poder ser candidato à reeleição, por exemplo, então ele necessariamente vai estar beneficiado. Então é um tratamento desigual para situações desiguais. A situação daquele que está na condição de gestor é diferente daquele outro concorrente que não está. Daí porque essa limitação a ele o coloca, na verdade, em igualdade de condições com aquele que não é gestor público. Não vejo nenhuma, ou não entendi a pergunta, ou para mim não há qualquer dúvida quanto à correção da norma. Bom, uma pergunta aqui do Elias Mateus. Determinado município estará promovendo em julho, ou seja, no período político, feira agropecuária, com shows pagos pela prefeitura, com portaria gratuita. Essa conduta é vedada? Quais sanções o atual prefeito poderá sofrer? Eu sei, tem uma previsão aqui entre 70 e poucos que fala que qualquer inauguração que tiver da prefeitura nos 3 meses que antecedem não pode ter nenhum show, nem nada. Mas como eu não sou a pergunta específica e eu vejo que a doutora Marilda está muito ansiosa para falar, eu vou pedir uma consulta aos universitários. Você pode repetir a pergunta para a professora Marilda? Um determinado município estará promovendo em julho, doutora Marilda, ou seja, no período político, feira agropecuária, com shows pagos pela prefeitura, com portaria gratuita. Essa conduta é vedada? Quais sanções o atual prefeito poderá sofrer? Bom, objetivamente, a conduta não é vedada, não. Se for uma feira agropecuária que acontece sempre, é possível defender a legalidade disso. Qual é o risco? O risco é a portaria gratuita, justamente porque é vedada a concessão de benefícios, qualquer tipo de benefício no ano eleitoral. Isso não é programa social, então não posso dizer que é um programa social que já está em execução desde o início do ano anterior. Mas, então, o risco é se dizer que isso é um abuso de poder econômico por parte do administrador usando o bem público. É aquela ideia do TSE de um abuso de poder político entrelaçada com abuso de poder econômico. Mas isso já aconteceu, tem alguns casos no TSE, dessas feiras agropecuárias, desses eventos que acontecem todos os anos no município e que o TSE entende que, sendo uma feira agropecuária que acontece todos os anos, sendo um evento cultural, que não tem problema nenhum, ainda que patrocinado pelo município. A única questão que eu vejo suscitar um risco é a portaria gratuita, porque, de fato, isso é uma concessão de benefício para o eleitorado que vai ser atingido naquele ano de eleição. A realização da feira em si, não, mas eu repensaria essa portaria gratuita. Que, embora seja todo ano, o ano das eleições ele é diferente dos outros anos. Então, ele agrega um fator aí de benefício que os outros anos, evidentemente, não agregaria. Então, eu entendo que também é um risco aí. Não para configurar a conduta vedada, como bem disse a professora, não é um programa social, mas pode ser considerado abuso de poder político. Aí nós teremos que ver o quê? A potencialidade disso para dar um empurrãozinho na candidatura de um em relação ao outro. Se demonstrar isso, nós teremos a configuração do abuso. Bom, são mais algumas perguntas que tem aqui, eu vou tentar agrupá-las também. Tem uma tratando aqui, com o avanço das ferramentas informacionais e o crescimento das redes sociais, há diversos aplicativos ou empresas especializadas em obter informações pessoais e formação de listas, mailings. Como diferenciar e comprovar o método de obtenção da lista de informações, endereços, e-mails, telefones, etc.
Eu quero fazer... Gente, a questão da prova é um negócio complicadíssimo. E aqui a gente tem um problema dramático, por exemplo, que é, por exemplo, que a gente está vendo aqui, suscitou novamente aqui em Minas, quer dizer, a questão do corpo daquela que teria sido assassinada. Né? Cadê o corpo? Né? Aonde está o diabo do corpo? A prova não é um negócio fácil. Tanto é que quando você não tem a prova, você começa a ter até... levantam-se dúvidas e indúbio, né? Então, assim, o elemento probatório é um tormento para todas as áreas do direito. Não é só para o direito eleitoral, para todas as áreas do direito. O ônus da prova. Se eu não conseguir demonstrar que houve uma informação privilegiada, eu não tenho como imputar uma irregularidade de uma empresa que tem um banco de dados e, portanto, utiliza isso para desempenhar suas finalidades. Agora, se eu conseguir provar que ele conseguiu porque um servidor foi lá e passou para ele, aí o negócio complica. Diogo, daqui de BH. Na superveniência de uma enchente no começo do ano, pode o candidato continuar distribuindo bens quanto tempo após o fenômeno? A necessidade de continuar. Eu imagino que a calamidade pública tenha sido decretada e ela tem um prazo, né? Então, ela tem um prazo dela previsto na própria declaração de calamidade pública, e dentro desse período estaria legitimada a ação do programa social, porque seria um programa social na hipótese de calamidade pública, como está previsto no parágrafo 10. Não, é só no prazo que o gestor pode alegar, falar, não, mas a população está com o básico, ele não está passando fome, mas ainda não recompôs o seu patrimônio, ainda não recompôs sua jornada de trabalho. Então, vou continuar dando benefício. Ele não pode falar isso. Poder falar, ele pode. Se ele falar isso que você falou aí, eu acho que ele vai incidir no abuso de poder político. Porque não me parece nem um pouco convincente essa argumentação, caso ele venha dizer. Se ele disser isso que o senhor disse, ele seguramente está incidindo num ilícito eleitoral. Porque é claro que a calamidade pública é para sair de uma situação de calamidade. Se a situação de calamidade ela se saneou, não há justificativa. Não se trata, aí senão vira um programa social como qualquer outro, que quer combater a pobreza, a dificuldade, a desigualdade, enfim, a violência. A calamidade tem um sentido próprio. Calamidade. Bom, tem uma pergunta aqui Rosa, que me parece já respondida em outras, tratando da questão de configura conduta vedada pela Lei 9.504 ao prefeito em exercício, candidato também para as eleições de 2012, ceder, doar bem público para determinada entidade no ano eleitoral. Me parece que o senhor abordou isso no início. Rosa, acredito que está respondido. Tem alguma dúvida adicional em relação a este ponto? Um governante pode baixar um decreto e dizer que esse copo aqui é uma banana. O controle jurisdicional é que vai... Estou querendo dizer, o sujeito pode decreta calamidade pública e não tem calamidade pública. Quer dizer, isso também faz parte do controle jurisdicional sobre isso. Havia muita discussão em âmbito de medida provisória, né, que um dos requisitos para editar medida provisória é a urgência. Durante muito tempo, o Supremo Tribunal Federal falou que essa questão da urgência é um negócio que não cabe ao judiciário decidir, porque é uma avaliação discricionária do executivo, etc. E isso mudou ao longo do tempo. Porque começou a perceber que alega-se urgência, ou calamidade, ou o que quiser, ou interesse público. O uso abusivo dessas palavras pode ser usado mesmo, sem dúvida alguma. Agora, o judiciário está aí para isso, para ser provocado e para que se mostre o desvio de finalidade daquele que a editou, quando ele não encontra um substrato fático. Ou seja, uma coisa é dizer que tem calamidade, outra coisa é a ocorrência da calamidade mesma, que pode ser evidentemente apreciada, porque se trata de um fato que tem que dar sustentabilidade para a legalidade do ato. O ato normativo, no caso, como a gente está cogitando, né? Bem, doutor Flávio Unis, em nome da Associação Mineira de Municípios, gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela gentileza, a simpatia do senhor em abordar temas tão controversos em determinados momentos, tão pouco compreendidos em outros, e o senhor sempre com essa clareza nos esclarecimentos, com esse perfil que lhe é peculiar de tratar coisas difíceis de maneira simples
Eu fico muito, né, agradecido da presença do senhor. Já comentei em outros eventos com os que, em que participamos, da minha alegria de ter um dia, né, ter feito parte do governo de Minas, ter sido entrevistado por senhor em uma das atividades lá da minha progressão funcional, e a Associação Mineira de Municípios, inclusive, tem uma parceria longa não só com o governo do Estado, mas com o senhor, né, já consolidada, em que o senhor esteve prestando esclarecimentos sobre outros pontos também, sobre este assunto. Na nossa AMM TV, nós fizemos questão de divulgar isso para os municípios, vamos divulgar novamente, inclusive essa participação do senhor aqui hoje. O convite continua de pé em relação a novas, né, intervenções. É muito útil e proveitoso ouvi-lo em nossos eventos. Agradeço muito a gentileza. Obrigado.